Olá pessoal, essa é a parte 2 da aula 12, potencial hidrogeniônico. Lembrando que nesta segunda parte a gente vai trabalhar somente com a resolução de exercícios. O primeiro exercício enunciado diz assim: a concentração de íons H+, de uma certa solução aquosa é 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Sendo assim, nessa mesma solução, a concentração de íons OH-, ânions hidróxido, em mol por litro deve ser. Então, observem que foi dada a concentração de H+, a concentração de H+ é igual a 2,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro, mol vezes litro a menos 1, e ele pede a concentração de OH-, dado o valor da constante de ionização da água a 25 graus Celsius, 1,0 vezes 10 a menos 14. O jeito mais prático da gente resolver esse exercício é a gente expressar a equação que representa a reação de ionização da água e montar a constante, a expressão matemática da constante de equilíbrio. Fazendo isso, a gente sabe que a água líquida se ioniza, formando cátions H+, dissolvidos em água, mais ânions OH-. Montando o KW, a constante de equilíbrio de ionização da água, vai ficar igual produto sobre reagente concentração de H+, elevado ao coeficiente do H+, que é 1, vezes a concentração de OH-, elevado ao coeficiente de OH-, que também vale 1, dividido pelos reagentes. Como a água está no estado líquido, substâncias no estado líquido e no estado sólido, em seu estado de maior pureza possível, a gente pode considerar que a concentração é constante e, portanto, não vai aparecer na expressão matemática da constante de equilíbrio. Substituindo os valores, a gente tem que o KW vale 1,0 vezes 10 a menos 14, igual a concentração de H+ foi fornecida, 2,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro, vezes a concentração de OH-, que o enunciado pede para a gente calcular. Isolando a concentração de OH-, a gente vai precisar passar o 2 vezes 10 a menos 5 para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido por 2 vezes 10 a menos 5, que vai ficar igual à concentração de OH-. Vou diminuir aqui para liberar espaço. 10 a menos 5, a gente pode cancelar com 10 a menos 5, vai sobrar 10 a menos 9 em cima. Vai ficar 1,0 vezes 10 a menos 9 dividido por 2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5 vezes 10 a menos 9, igual à concentração de OH-. Como é o resultado final, vamos converter em notação científica. Esse valor, na frente da potência de 10, que é chamado de coeficiente, tem que cair entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não pode ser 10. Assim, para esse número cair entre 1 e 10, a gente converte ele em 5,0 vezes 10. Agora a gente vai ter que alterar o expoente. Bom, a gente deslocou uma casa no sentido positivo. A gente aumentou o número de uma casa. Aqui a gente vai ter que fazer o contrário. Diminuir de uma unidade. Vai ficar 10 a menos 10. Mol por litro é igual à concentração de OH-. A alternativa que diz isso é a letra A. 5 vezes 10 a menos 10 mol por litro de OH-. Prontinho, resolvemos o exercício. Eu vou aproveitar agora para fazer uma complementação. Essa equação que representa a reação de ionização da água é uma representação simplificada. Na verdade, a gente sabe que o que acontece é o seguinte: duas moléculas de água colidem entre si, e aí o que a gente sabe é que os átomos de oxigênio apresentam pares de elétrons isolados. Eu só vou representar para esse oxigênio. E aí, quando duas moléculas de água colidem, uma das moléculas de água acaba doando um hidrogênio na forma de H+ para outra molécula de água.
formando essa espécie H3 ou mais cátion hidrônio ou cátion hidroxônio. O H que é doado na forma de H+, vai se conectar com esse oxigênio por uma ligação covalente dativa, por meio de um par de elétrons isolado existente no átomo de oxigênio. E aí, a água que perdeu, que doou o seu H na forma de H+, se transforma em OH-. Essa equação química que representa a reação de ionização da água é chamada de autoprotólise da água. E hoje em dia já existem evidências de que nem é o cátion hidrônio que é formado durante a ionização da água. É uma espécie positiva, é um cátion, mas que contém bem mais átomos de hidrogênio e de oxigênio na sua constituição. Dito isso, vamos para o próximo exercício. O enunciado diz assim: a análise feita durante o ano da chuva da cidade de São Paulo forneceu um valor médio de pH igual a 5. Comparando-se esse valor com o do pH da água pura, percebe-se que a concentração de H+ na água da chuva é em média. Bom, esse exercício tem que tomar cuidado porque ele fala para a gente comparar o valor de pH da água da chuva, que vale 5, com o pH da água pura. E aí ele pede para a gente decidir quantas vezes a concentração de H+ da água da chuva é maior do que, ou menor do que a concentração de H+ da água pura. Então ele forneceu para a gente o pH igual a 5 da água da chuva e o pH é igual a 7 da água pura, se ela for praticamente isenta de contaminantes. E aí, o importante é o seguinte: na hora de comparar a acidez de um meio em relação a outro, ou seja, para a gente decidir quanto a concentração de H+ da água da chuva é maior ou menor do que a concentração de H+ na água pura, a gente não pode fazer essa avaliação por meio dos valores de pH. A gente tem que lembrar que esses valores foram calculados para se montar uma escala logarítmica. Portanto, para a gente fazer essa avaliação qual meio contém a maior concentração de H+ em relação ao outro meio, a gente vai ter que fazer essa avaliação por meio da concentração de H+, e não pelos valores de pH, já que eles estão em uma escala logarítmica. Para isso, a gente vai ter que fazer o cálculo de volta. Olha lá, a gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+. Multiplicando por menos 1, vai ficar menos pH igual a mais log da concentração de H+. Então, eu só multipliquei por menos 1 aqui. Em seguida, logaritmo de base 10, vamos resolver, vai ficar 10 elevado a menos pH igual a concentração de H+. Portanto, se a gente quiser calcular a concentração de H+ a partir do pH, basta a gente substituir o pH aqui. Olha lá, no caso da água da chuva, a concentração de H+ vai ficar igual a 10 elevado a menos 5 mol por litro. E a concentração da água pura, praticamente isenta de contaminantes, o pH vai ser igual a 7, a concentração de H+ vai ficar igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Prontinho. A gente calculou a concentração de H+. E em seguida, que é a parte principal do exercício, ele quer saber quantas vezes a concentração de H+ da água da chuva é maior do que a concentração de H+ da água pura. Então ele está querendo que a gente encontre aqui, ó, esse valor de x. Quantas vezes, qual de x, quantas vezes a concentração da água da chuva vai ser maior do que a concentração de H+ água pura. Em outras palavras, ele quer que a gente expresse a concentração de H+ da água da chuva em função da concentração de H+ da água pura. Se a gente substituir os valores, vai ficar, olha lá, ó, 10 a menos 5 é a concentração de H+ da água da chuva, igual a x vezes a concentração
de H mais água pura, 10 a menos 7 mol por litro. Passando dividindo, vai ficar 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 7 igual a x. Fazendo essa continha, 10 a menos 5 com 10 a menos 5 a gente cancela, vai ficar x igual a 1 sobre 10 a menos 2, x igual. Vou passar o 10 a menos 2 para cima multiplicando o valor de 1 e inverter o sinal do expoente. Vai ficar x igual a 10 a segunda. Prontinho. Olha lá. A gente encontrou que a concentração de H+ da água da chuva é 100 vezes maior do que a concentração de H+ da água pura. 100 vezes maior, letra E. E de escola. Chegamos ao final da resolução do exercício. Só dando ênfase, para a gente conseguir determinar o quão maior é a concentração de H+ de uma solução em relação à outra, em outras palavras, para a gente decidir o quão mais ácida é uma solução em relação à outra, a gente tem que fazer essa avaliação por meio dos valores da concentração de H+, como a gente fez aqui. Fiquem espertos com isso. Terceiro exercício diz assim: qual o pH de uma solução 0,045 mol por litro de ácido acético, supondo que o seu Ka é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro? Esse exercício, a complicação é a seguinte: se fosse um ácido forte, que eu já comentei com vocês quais são eles, os principais, ácido clorídrico, por exemplo, dissolvido em água, por fórmula tem um H, então vai produzir no máximo um H+ por fórmula. Tudo que for diferente de H a gente copia aqui do lado, dissolvido em água, para cada H+ produzido uma carga negativa. Prontinho, se a gente fizer esse procedimento, a gente já vai escrever a equação de ionização balanceada. Em seguida, como é um ácido forte, a gente pode fazer a seguinte consideração. Um ácido forte praticamente se ioniza por completo em água. Então, todas as espécies HCl que foram dissolvidas em água vão se converter em H+ e Cl-. Portanto, se uma quantidade 1 mol é adicionada em água, vai produzir 1 mol de H+. Se 0,045 for adicionado, vai produzir quanto? A gente faz uma regra de 3. 1 está para 1, 0,045 vai estar para 0,045 mol por litro. 1 de HCl está para 1 de Cl-, 0,045 vai estar para quanto? X. Vai dar 0,045 também. Isso a gente pode fazer quando a gente trabalha com ácidos fortes, mas aqui, olha lá, a gente está trabalhando com ácido orgânico, é o ácido acético. Os ácidos orgânicos são ácidos fracos. Então, olha lá o Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai escrever a equação de ionização do ácido acético e nós vamos ter que montar aquela tabelinha. Não dá para a gente considerar que o ácido acético vai se dissociar completamente. Por quê? Porque apenas uma pequena quantidade vai se converter em H+ e também em ânions acetato. Para o pessoal do curso de edificações que ainda não estudou química orgânica, o ácido acético, eu já até comentei com vocês, mas vamos lá recordar, tem essa estrutura, ó. C dupla O, OH, H, H e H. E o hidrogênio que é ionizável, o hidrogênio que vai poder ser convertido em H+, quando o ácido acético for dissolvido em água, é esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Para simplificar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar tudo isso aqui de A, e esse H que é ionizável de H. Então, ó, por fórmula, vai ter um H ionizável. E aí vai ter todos esses átomos aqui formando essa espécie A. Simplificando a representação, ácido acético, HA. E aí eu vou escrever aqui a equação de ionização. HA, quando for dissolvido em água, vai produzir H+. Tudo que for diferente de H+, a gente copia aqui. Um H+, uma carga negativa. Prontinho, a proporção é 1 para 1 para 1. E aí, como esse ácido é um ácido fraco, apenas uma pequena quantidade dessas espécies HA vão se converter em H+ e A-. Portanto, a gente não pode fazer aquela consideração que eu acabei de falar para vocês, nas situações envolvendo ácidos fortes. O que a gente vai ter que fazer? Montar a tabelinha. Olha lá. Qual é a quantidade no início?
de cada uma das espécies. Quais são as quantidades que vão reagir e que serão formadas? E as quantidades no equilíbrio de cada uma das espécies? Bom, inicialmente tem essa quantidade, 0,045 mol por litro de ácido acético. Vem aqui e coloca 0,045. Não tem nada de H+, e também não tem nada do ânion acetato. A partir do momento que essa espécie é adicionada em água, uma quantidade vai reagir. Ele poderia ter facilitado, ele poderia ter dado a quantidade que reage, ele poderia ter dado de forma indireta. Se ele tivesse dado a porcentagem de ionização, o grau de ionização, eu conseguiria calcular a quantidade que reage, e aí, fazendo uma comparação com os coeficientes da equação balanceada, a gente também conseguirá calcular as quantidades que seriam formadas. Mas ele não deu o grau de ionização. Portanto, a gente vai ter que falar o seguinte: qual é a quantidade que vai reagir? Vamos expressar em função de x. Se a proporção é 1 para 1 para 1, se uma quantidade 1x reage, vai formar uma quantidade 1x de H+, e uma quantidade 1x de A-. E em seguida, qual vai ser a quantidade de equilíbrio do HA? Tinha 0,045, mas uma quantidade x reagiu, então vai ter consumo, sinal de menos, menos x. Não tinha nada de H+, uma quantidade x foi formada, já que H+ é um produto, 0 mais x vai dar x. E aqui mesma coisa. Dessa maneira, como ele não deu o grau de ionização e nem a porcentagem de ionização, a gente expressou as quantidades que vão reagir e que serão formadas em função de x, e dessa maneira a gente expressou também as quantidades em equilíbrio em função de x. E agora, para calcular o valor de x, essa que é a grande dificuldade. Ó. Se a gente calcula o valor de x para esse ácido fraco, a gente já tem a concentração de H+ para a gente calcular o pH. A dificuldade é que a gente tem que montar essa tabelinha. Vamos lá. Ka é igual, vamos montar a expressão da constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Como o produto tem a concentração de H+, elevado ao coeficiente de H+ que vale 1, vezes a concentração de A-, elevado ao coeficiente de A- que vale 1, dividido pela concentração do ácido dissolvido em água, elevado ao coeficiente dele que vale 1. Substituindo os valores, vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 5, é o Ka, igual a concentração de H+ vale x e a concentração de A- vale x. Vai ficar x vezes x. Já vou colocar direto x², dividido pela concentração de HA no equilíbrio, 0,045 menos x. E aqui eu vou ser esperto, como eu sei que o ácido acético é um ácido fraco, olha lá, ó. Quando a constante de acidez for bem menor do que 10 a menos 3, olha aqui, é 10 a menos 5. Eu sei que é um ácido fraco. Normalmente, o que eu vou fazer aqui vai funcionar para esses casos. Mas depois, a gente vai ter que confirmar se o que eu fiz foi correto. E eu vou considerar o seguinte, ó. Como o HA é um ácido fraco, eu vou considerar que a quantidade que vai ser formada de H+ e de A- é muito pequena. Poucas espécies HA vão se converter em H+ e A-. A maior parte vai ficar dessa maneira, H ligado com A. Ou seja, a maior parte não vai se ionizar. Assim, esse valor de x é muito pequeno comparado com esse valor aqui, 0,045. Se ele é muito pequeno, eu vou fazer essa aproximação. Eu vou falar que ele é aproximadamente zero. E vou desconsiderá-lo, eu vou negligenciá-lo. Só que no final eu vou fazer uma análise para avaliar se essa aproximação é condizente com os valores obtidos. E em seguida eu vou multiplicar cruzado, vai ficar x² vezes 1, aqui é dividido por 1, vai ficar x² igual a 1,8 vezes 0,045 vezes 10 a menos 5. 1,8 vezes 0,045 vai dar 45 vezes 18, 5 vezes 8, 40, 4 vezes 8, 32, com 4, 36, 5, 4, vai dar 0, 11, 8. E aí, 1, 2, 3, 4 casos, vai ficar x² igual a 0,0810 vezes 10 a menos 5. Agora, para facilitar minha vida, como eu tenho x², vou ter que tirar a raiz de ambos os lados, eu vou fazer o seguinte.
x² vai ficar igual, eu vou converter esse valor em 81. 81 vezes 10, eu andei 1, 2, 3 casas para a direita, eu aumentei o número. Aqui eu vou ter que diminuir. Aumentei de 3 casas, diminuo de 3 unidades, vai ficar menos 8 aqui. Em seguida, vamos tirar a raiz de ambos os lados. Extraindo a raiz quadrada, vai ficar x igual a mais ou menos, que a gente pode fazer por partes, raiz de 81 vezes raiz de 10 a menos 8. Vai ficar x igual a mais ou menos, raiz de 81 dá 9, 9 vezes 9 é 81, vezes 10 a menos 8, vai ficar 10. O que está por dentro sai por cima, o que está por fora, a raiz quadrada, sai por baixo. Menos 8 dividido por 2 vai ficar x igual. Já vou desconsiderar, não pode existir concentração de H mais negativa, então vai ficar 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Prontinho. Prontinho, a gente calculou o valor de x. Agora, eu vou fazer a seguinte consideração. Bom, será que se eu fizer 0,045 menos x, vai dar aproximadamente 0,045 mesmo? Ou seja, essa subtração não vai afetar esse valor de forma considerável. Será que essa consideração está correta? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os valores das concentrações iniciais e comparar com esse valor obtido. Olha lá, só foi dado um valor inicial, é 0,045. Eu vou chamar esse valor de 100%, e aí vou calcular quantos por cento vale 9 vezes 10 a menos 4. 9 vezes 10 a menos 4 vai valer quantos por cento? Fazendo essa continha, vai ficar x igual, vai ficar 10 ao quadrado, vai ficar 9,0 vezes 10 a menos 4, vezes 10 ao quadrado, dividido por... Eu vou transformar esse número em 4,5. 4,5 vezes 10, 2. Eu aumentei o número, aqui eu tenho que diminuir. Vezes 10 a menos 2. Em seguida, 10 a menos 2 com 10 a menos 2 eu cancelo, vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 a segunda conserva a base, somos expoentes. Vai dar menos 2 com 2 vai dar 0, vai ficar 10 elevado a 0, que vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Vai ficar 9 dividido por 4,5. 9 dividido por 4,5 vai dar 2. X está debaixo da porcentagem, 2%. E aí, ó, isso é importante. Como esse valor aqui, 9 vezes 10 a menos 4, é 2% desse valor inicial, sempre quando esse valor obtido for menor do que 5, essa aproximação aqui vai ser correta. Só toma cuidado com o seguinte, aqui foi dada uma concentração apenas. A gente comparou, a gente viu que esse valor é 2% de 0,045. 2% menor do que 5? Ok, essa aproximação é válida. Mas se tivesse outro valor inicial aqui, por exemplo, a gente teria que fazer a mesma comparação. E a porcentagem obtida teria que ser menor do que 5 também. Ok, confirmamos que a aproximação foi correta. E se tivesse dado maior do que 5, aí a gente teria que resolver essa expressão do segundo grau. Aí a gente teria que calcular o delta e resolver a Bhaskara. Daria muito mais trabalho. Então aqui eu pulei essa etapa. Isso normalmente é válido para ácidos fracos, mas sempre a gente tem que fazer essa análise no final, como eu acabei de fazer. Feito isso, a gente sabe então, ok, a gente calculou certinho. Concentração de H+, é igual a x, que é igual a 9,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Agora a gente aplica a formulinha, pH é igual a menos log da concentração de H+. Esse exercício é um pouquinho mais difícil, vamos lá. Substituindo, vai ficar pH igual menos log, concentração é 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu já vou converter esse produto numa soma, vai ficar pH igual, sinal negativo, abre parênteses, log de 9 mais log de 10 a menos 4 é a mesma coisa que log de 9 vezes 10 a menos 4.
Em seguida, eu vou transformar 9 em 3 quadrado. Por quê? Porque eu tenho log de 3 aqui, ó, vai facilitar minha vida. Vai ficar menos log de 3 ao quadrado mais log de 10 a menos 4. Em seguida, a gente pode aplicar uma segunda propriedade logarítmica, derrubar os expoentes. pH vai ficar igual a menos 2 log de 3 mais... Opa, aqui eu vou derrubar o expoente, como é menos 4, vai ficar menos 4 log de 10. A gente já viu que log de 10 dá 1. Em seguida, vamos lá, vai ficar menos 2 log de 3 menos 4. Vezes 1 vai dar 4. Em seguida, pH igual... Eu vou agora fazer a regrinha de sinal. Menos 1 vezes 2 log de 3 vai ficar menos 2 log de 3. E menos 1 vezes menos 4 vai ficar mais 4. Substituindo o log de 3 vale 0,48, vai ficar pH igual a menos 2 vezes 0,48 mais 4. Vai ficar pH igual a menos 0,96 mais 4. pH vai ficar igual 4 menos 0,96 vai ficar pH igual a 3,04. Prontinho. Chegamos no resultado final. Bem difícil. Então notem aqui, como eu tinha falado para vocês, como HA é um ácido fraco, a concentração de H+ vai ser bem pequena. Apenas uma pequena quantidade de HA vai se converter em H+ e A-. E esse valor de concentração de H+ resultou nesse valor de pH. pH igual a 3,04. Último exercício. Agora eu quero fazer uma relação com a parte de deslocamento de equilíbrio. Esse exercício diz assim: refrigerantes possuem grandes quantidades de gás carbônico dissolvido. A equação abaixo representa, simplificadamente, o equilíbrio envolvendo esse gás em solução aquosa. A dissolução de gases em líquidos é favorecida pelo aumento da pressão e pela diminuição da temperatura. Por outro lado, a concentração de íons hidrogênio no estômago é elevada. À luz desses fatos, explique a eructação, o arroto, provocada pela ingestão do refrigerante. Olha lá, ele dá essa equação química que representa o equilíbrio químico do CO2 dissolvido em água. CO2 dissolvido em água vai formar esse ânion, que é o hidrogênio carbonato, e vai formar cátions H+, H3 ou mais, representado aqui na forma de cátions hidrônio ou hidroxônio, tanto faz. Se quando a gente toma o refrigerante, esse refrigerante, o caminho natural é ir para o estômago. Portanto, olha lá, no estômago tem ácido clorídrico. O ácido clorídrico, o HCl, quando dissolvido em água, vai produzir H+, mais Cl-. Esse H+ aqui está representado na forma de cátions hidrônio ou hidroxônio aqui. A gente poderia representar também, olha lá, a gente poderia fazer assim, ó, HCl mais água. O H vai doar o seu hidrogênio para a água, formando H3 ou mais Cl-. Como o refrigerante vai parar lá no nosso estômago, o que vai acontecer é o seguinte: como tem bastante HCl lá no suco gástrico, a perturbação que vai acontecer nesse equilíbrio é o aumento da concentração de H+. Se aumenta a concentração de H+, eu vou até representar aqui, ó, para ficar melhor. Se aumenta a concentração de H+, o equilíbrio vai se deslocar no sentido que diminui. O sentido que diminui é o sentido oposto ao da substância. Nesse caso, é o sentido inverso, vai deslocar para cá. Se desloca para cá, vai aumentar a quantidade de CO2
liberado e também vai aumentar a quantidade de água. Então essas quantidades aqui vão aumentar. Ou seja, vai começar a produzir muito CO2 lá no nosso estômago, que acaba sendo liberado na forma de arroto. Essa é a explicação. À luz desses fatos, explique a erupção provocada pela ingestão do refrigerante. Eu colocaria esse esquema na prova e escreveria da seguinte maneira: ao se tomar o refrigerante, o caminho natural dele é ir para o estômago. Em nosso estômago, o equilíbrio químico representado pela equação química apresentada vai sofrer uma perturbação. No nosso suco gástrico tem bastante ácido clorídrico, portanto, tem uma elevada concentração de H+. Aumentando a concentração de H+, que aqui está representado como H3 ou mais, o equilíbrio vai se deslocar no sentido inverso, o sentido que diminui a quantidade, que minimiza a perturbação realizada. Só que o sentido inverso é o sentido que produz mais gás dióxido de carbono, gás carbônico e também água. Assim, quando a gente toma um refrigerante, normalmente acaba acontecendo o arroto, devido a esse deslocamento de equilíbrio que acontece em nosso estômago, levando a maior produção de dióxido de carbono. Bom, pessoal, basicamente era isso. Nessa parte 2, a gente finaliza equilíbrio químico por aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.